Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho falar da palavra de Jesus e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar aos irmãos o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. Lá fala que Deus são 7 espíritos. Lá fala dos 7 espíritos de Deus, que é o Espírito Santo. E Jesus, ele é o Senhor do sábado. Jesus, ele é o 7º Espírito de Deus, que é a palavra de Deus. Jesus, ele é os 10 mandamentos. Por isso que ele é chamado o Cordeiro e a Serpente. Agora eu vou ler com os irmãos no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1. A epígrafe do texto aqui fala o bom pastor. João, capítulo 10... Aqui está escrito aí que é o bom pastor, porque o bom pastor é os 10 mandamentos, que é Jesus Cristo. E está escrito assim, ó, João 10, versículo 1, ó. Na verdade, Jesus falando, ó, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Agora, quando você vai em Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, está escrito assim, ó, Jesus falando, ó, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pasto. Por que que no versículo 9 Jesus diz que ele é a porta? Porque Jesus, ele é a serpente é o número 9 no hebraico. Jesus, ele é a serpente. Lembrando, Apocalipse 5, versículo 4, lá fala que Deus são 7 espíritos. Deus são 7 espíritos. E Moisés viu o corpo de Deus Pai no monte. Aí você junta os 7 espíritos de Deus com o corpo físico de Deus Pai que Moisés viu no monte, dá 8. Quando Jesus veio no mundo, que ele nasceu outro corpo de Cristo. Então você junta o corpo de Deus Pai, o corpo de Cristo e os 7 espíritos, 9. Por isso que Jesus, ele é chamado a serpente. Jesus, ele é a serpente, ele é Deus. Jesus, ele é os 9 mandamentos. Jesus, ele é os 10 mandamentos. Por quê? Os 9 mandamentos só falam de amor ao próximo. E os 9 mandamentos é a doutrina dos 7 espíritos. Quando você lê os 10 mandamentos, o mandamento do sábado, que é o 7º dia, simboliza os 7 espíritos de Deus. E a doutrina dos 7 espíritos de Deus são os 9 mandamentos, que os 9 mandamentos só falam de amor ao próximo. Por isso que os 9 mandamentos é chamado a serpente. Os 9 mandamentos é Cristo. Se você pisar nele, você morreu. E Jesus confirma isso aqui no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. Jesus diz assim, ó, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Jesus, ele é a serpente. Ele foi levantado na cruz, foi sacrificado. Jesus, ele é a serpente. Jesus, ele é o número 9. Jesus, ele é os 10 mandamentos. E Deus são 7 espíritos, com o corpo de Deus Pai, 8. Com os corpos de Cristo, 9. 7 espíritos e o corpo de Jesus e o corpo de Deus Pai, 9, que é a serpente. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, Jesus diz assim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Porque os 9 mandamentos só falam de amor ao próximo. Se você obedecer os 9 mandamentos, automaticamente você ama a Deus sobre todas as coisas e você ama o teu próximo. Entendeu? E olha o que Jesus diz aqui, ó. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Jesus diz, ó, se me amais, guardai os meus mandamentos. Então a única forma que existe de você provar que você ama Deus, que você ama Jesus Cristo, é lutando com todas as suas forças para obedecer os mandamentos. Quais mandamentos? Os 10 mandamentos. Porque Jesus, ele é os 10 mandamentos. Jesus, ele é o mandamento do sábado, que é o 7º dia, que é o Cordeiro, e Jesus é os 9 mandamentos, que é a serpente. Vigiai e orai, irmão. Bom dia, a paz do Senhor.